Esta é a segunda parte do vídeo anterior que trata de como a Rússia e a Tecoslováquia criaram o narcotráfico na América Latina. Segue então trechos do livro Lead Cocaine de Joseph Douglas. Em resposta dada à pergunta do senador Denis D. Consini sobre a importância dos contatos com oficiais colombianos, Trump respondeu que a propina era essencial para a sobrevivência. Através do conhecimento e inteligência destes oficiais, sobre as suas atividades ilegais, os soviéticos obtinham a influência para exercer controle sobre as operações de drogas independentes quando necessário. Outro mecanismo empregado para lidar com organizações ou indivíduos que não cooperavam, era armar para eles serem presos por autoridades antidrogas. Dizem que isso foi o que permitiu que as autoridades americanas conseguissem julgar o senhor das drogas Carlos Leder Rivas. As razões mais prováveis para tal traição é até fácil de imaginar. Os soviéticos, ou outros membros do cartel de Medellín, devem ter chegado à conclusão que Rivas falava demais. Em uma entrevista dada a uma rádio, Rivas afirmou que a cocaína era a bomba atômica latino-americana. A cocaína foi uma arma revolucionária para ser usada contra os imperialistas, ele afirmou. O problema, com o que ele disse, é que foi dado demasiada atenção sobre o narcotráfico, especialmente sobre o cartel de Medellín do qual ele era membro e próximo o suficiente para saber sobre a participação soviética, então concluíram que Rivas deveria ser silenciado. O bonito de simplesmente entregá-lo às autoridades americanas, era que melhoraria a imagem destas autoridades, muito embora o que eles estavam fazendo era agir como agentes exemplares para o narcotráfico. O exemplo desta prática foi providenciado por Ramon Milian Rodrigues, um CPA situado em Miami que gerenciava um tamanho significante de dinheiro ganho pelo tráfico do cartel de Medellín. Ele foi preso quando tentava levar 5,3 milhões de dólares dos Estados Unidos em maio de 1983, e condenado por extorsão. Rodrigues tinha como função, no cartel, encontrar lugares seguros para contar e organizar o dinheiro, conseguiu até um navio para transporte e fez um processo complexo de lavagem de dinheiro em vários bancos. Todos os bancos do Panamá foram usados por Rodrigues neste processo. Eventualmente, ele explicou, a maior parte voltava para ele que então investia em imóveis, ações, títulos e certificados de depósitos para o cartel. Quando Rodrigues organizou a primeira operação, Manuel Antônio Noriega era o coronel responsável do Serviço de Inteligência do Panamá. Rodrigues testemunhou diante do subcomitê do Senado americano em 1988 e ele acreditava que Noriega tinha usado as autoridades americanas legais muito habilmente para extrair dele, cirurgicamente, as operações enquanto deixava a operação intacta para ele e os seus comparsas continuarem trabalhando. A denúncia para a prisão de Rodrigues foi um telefonema anônimo, presumidamente de Noriega, no Panamá, para a Força Tarefa do Sul da Flórida alertando-os sobre os planos de Rodrigues. Mas há outras possibilidades para se levar em conta. Rodrigues afirmou por todo o seu testemunho que ele era um anticomunista ferrenho. Entre 1980 e 1981, a inteligência cubana, o DGI, tentou recrutá-lo para a sua operação, mas ele não aceitou. Então, ao mesmo tempo, começou uma guerra entre o cartel de Medellín contra os revolucionários patrocinados por Cuba, o M-19. Rodrigues revelou que ele aconselhou o cartel sobre como travar esta guerra empregando táticas terroristas, desaconselhando então, em cooperar com o M-19 depois que a disputa fosse resolvida. Rodrigues ainda explicou como ele advertiu o cartel sobre as medidas que viu sendo tomadas pela inteligência cubana para penetrar e obter controle do cartel. Finalmente Rodrigues explicou como ele era bastante cuidadoso nos seus negócios com Noriega para assegurar-se que Noriega era poderoso o suficiente para lhes servir, porém, permiti-lo ter poder suficiente para controlá-los.
Seguindo a decisão de ter agentes da inteligência cubanos infiltrados por todas as operações da América Latina, o Conselho de Defesa soviético enviou mais instruções, através do Conselho de Defesa tecoslovaco, para Cuba estabelecer a sua própria produção e operações de tráfico em vários países latino-americanos. Cuba então movia-se rapidamente para estabelecer atividades de narcotráfico no México e na Colômbia. A rede de tráfico na Colômbia foi gerenciada por colombianos, porém, dirigida por Cuba. A inteligência da Tecoslováquia ajudou a estabelecer a operação, e os soviéticos estavam envolvidos tanto no planejamento quanto na aprovação. Tão logo os preparos estavam a caminho do México e da Colômbia, os cubanos, com a ajuda dos tecoslovacos, expandiram-se no Panamá e Argentina, e com a ajuda também da Alemanha Oriental, no Uruguai e Jamaica. Cuba e Tecoslováquia também desenvolveram operações conjuntas no Chile. Danislav Vilhotsky, agente de inteligência tecoslovaco, estava no Chile, oficialmente, sob pretexto econômico. As suas instruções eram para desenvolver, junto com Cuba, redes de produção e distribuição. Primeiramente no Chile, e então expandir-se à Argentina e Brasil. Quando Vilhotsky retornou para a Tecoslováquia em 1967, foi premiado com a Ordem da Estrela Vermelha pelo sucesso na criação da rede de tráfico no Chile. Uma das primeiras contribuições para esta operação, identificado pelo DEA, Agência de Administração e Execução, foi o recrutamento do senador marxista Salvador Allende, que depois veio a ser presidente. Allende também estava presente na Conferência Tricontinental. Ele propôs a criação da OLAS, Solidariedade Latino-Americana, como um fronte unido advogando uma revolução armada, sendo então o seu primeiro líder. Durante o mandato de Allende, o tráfico de drogas floresceu. Em 1973, autoridades americanas apreenderam 309 milhões de dólares em cocaína produzida em laboratórios chilenos. Na Argentina, a operação de drogas tecoslovaca foi estabelecida por de seus agentes mais proeminentes, Oldrich Limburski, que estava na Argentina como representante de uma companhia de exportação da Tecoslováquia. Ele construiu uma rede de tráfico na Argentina que depois se expandiu para o Brasil. Em suma, os cubanos foram altamente efetivos em estabelecer operações por toda a América Latina. Tanto Fidel quanto Raul Castro estavam entusiasmados e pressionaram bastante para que acelerasse a expansão do narcotráfico mais do que os soviéticos toleravam. A primeira visita de Fidel à Tecoslováquia foi particularmente digna de relevância. Ela coincidiu com uma visita estendida a Moscou quando da crise dos mísseis em Cuba. As conversas com Fidel eram complicadas, pois ele achava que poderia destruir o capitalismo da noite para o dia, como Sagina explica. Ele queria explorar o crime para a revolução, e usar o conhecimento das pessoas já corrompidas pela droga para acelerar o andamento do narcotráfico. A droga nos ajudará, Sagina relembra Fidel, enfatizando, na nossa defesa, a conseguir dinheiro e liquidar o capitalismo. Fidel era completamente inflexível. E este episódio foi o motivo pelo qual os soviéticos o consideravam mais um anarquista do que um comunista. Os oficiais tecoslovacos tiveram que argumentar muito, e era difícil para ele compreender que eles necessitavam de 20 anos de preparação e não apenas um dia, concluindo então que era impossível mudar a mentalidade da geração antiga. Podemos corrompê-los e explorá-los através do crime para obter informação e influenciar decisões, mas o foco para uma mudança significativa deveria ser a nova geração, pois estas eram as pessoas que se necessitam mudar, os militares para retardar o desenvolvimento científico, e também influenciar as lideranças governamentais. Este é o porquê os jovens americanos foram os primeiros alvos da ofensiva do narcotráfico.